Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos chegando aqui para fazer o último vídeo desse ano e antes da gente começar eu vou pedir, é claro, para você já se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ajudar a gente esse canal a chegar mais longe. Já curte esse vídeo também para ajudar a gente. E nesse vídeo a gente vai estar falando aí sobre os aprendizados e resultados desse ano. Apesar de ter sido um ano bem difícil, com pandemia e tudo mais, quem soube investir direitinho, estudou, pesquisou, soube onde botar o seu dinheiro, conseguiu aí tirar ótimos retornos durante o ano e aproveitar ótimas oportunidades que pode ser que a gente não encontre mais. Como é o último vídeo do ano e a bolsa bateu hoje a máxima histórica, estamos aqui comemorando também enquanto assistimos o vídeo, então roda a vinheta para eu tomar esse copinho e vamos começar. Então, para contextualizar, a gente estava vindo lá desde 2016 em um bull market, que é um mercado de alta. Lá em 2016, a Bolsa de Valores estava batendo 40 mil pontos. E ao longo desses anos todos, ela saiu lá de 40 mil pontos e bateu 117, 118 mil pontos no final de 2019. Em março desse ano, com um novo vírus que chegou aí para atrapalhar com a gente, a bolsa despencou com o medo das empresas não conseguirem mais vender, não conseguirem ter bons resultados durante esse ano e realmente era um período de muita incerteza. E a bolsa despencou lá dos 118 mil pontos para 66 mil pontos. Praticamente aí 50% de queda, voltando a patamares de agosto de 2017. Então a gente voltou aí uns 3 anos no tempo com essa queda proporcionada pelo vírus. E onde entram os aprendizados aí? Nesse ano, que foi bem atípico, quem soube ter paciência e realmente seguir as suas convicções e as suas filosofias, acabou tendo bons resultados. Então lá em março, quando a bolsa caiu pra caramba, começou a ter um circuit breaker atrás do outro. Em vez de me desesperar, eu senti, óbvio, o golpe, fiquei bem receoso, bem preocupado, mas em vez de desesperar, eu segui o conselho dos homens sábios e mais velhos que fizeram fortuna, que eu acompanho, que eu leio e que falam sempre: mantenha os seus investimentos no período de crise e compre mais. Então, um grande aprendizado para mim foi esse. Realmente um lado psicológico do negócio, que às vezes a gente vai ter grandes perdas. Eu já tinha tido algumas perdas, mas nenhuma nem perto do que foi a desse ano. Mas a gente tem que seguir ali no que a gente acredita. Se a gente acha que essas empresas vão superar a crise e vão conseguir seguir depois, a gente tem que manter elas em carteira. E não vender com prejuízo, desesperado, né? Não vender na baixa. Muita gente nesse mesmo período que perdeu muito dinheiro e vendeu as suas ações na baixa, provavelmente nunca mais vai voltar para a bolsa ou para algum investimento de um grau um pouquinho mais alto, né? Uma renda variável com um grau de risco um pouquinho maior. Por quê? Porque pelo medo ela acabou ali entregando todas as suas fichas e saindo aquilo ali convencida de que não era para ela. Mas por que isso acontece? Porque a gente não tem conhecimento suficiente para entender como o investimento funciona. A partir do momento que a gente entende bem como o investimento funciona, é muito mais fácil da gente ter bons resultados e entender a mecânica do negócio e que vão existir períodos de alta e períodos de baixa e que a gente tem que tentar passar o mais ileso possível por todos eles. Um dos principais aprendizados do ano foi paciência. Eu sou um cara ansioso pra caramba, foi difícil, mas foi um dos principais aprendizados do ano. Quem teve paciência, e só um pouquinho de paciência, não foi muita não, conseguiu sair ali e se recuperar rapidamente e com bons lucros durante esse ano. Durante 3 meses, a minha carteira ficou em baixa. Então de março a junho eu estava negativo e estava bem negativo, eu já vou mostrar para vocês como é que estava o meu resultado. Mas eu estava ali bem negativo e estava realmente preocupado ali com as minhas ações. Será que vai recuperar mesmo? Será que esses caras aí, Graham, Buffett, será que esses caras estão certo que esse período de baixa vai passar e minhas ações vão se recuperar? Será que eu gasto mais dinheiro agora, compro mais ações agora, nesse momento de queda? E a resposta veio aí então realmente com o tempo. E mais um aprendizado que eu tive é que na renda variável a gente tem possibilidade de ter ganhos maiores também. Mas ao longo desse ano eu fui botando meu dinheiro em algumas oportunidades de renda fixa. Tinha várias rendas fixas com os problemas fiscais do Brasil pagando para 4, 5 anos valores bem altos, 10, 11, 12% ao ano.
então já deu para garantir bons produtos aí na renda fixa, e a renda fixa ela ajuda a gente a se defender nesses períodos de queda. Então, mais uma lição que ficou desse ano é a diversificação, que é super importante, e uma que foi fundamental para mim, que foi realmente o meu maior aprendizado de todos, e que foi uma pancada que eu senti, foi que eu não tinha caixa. Então, quando caiu pra caramba ali em março as ações, eu peguei todo o pouquinho de dinheiro que eu tinha em caixa e comprei tudo, já logo nas primeiras semanas ali de Circuit Break. Porém, logo depois do primeiro, segundo, terceiro Circuit Breaker, vieram mais 3 e a bolsa foi lá pra baixo, muito mais pra baixo de onde eu já tinha gastado todo o meu caixa. Então, quando eu fui recebendo meus valores ao longo dos meses, eu fui comprando mais e fui reequilibrando, mas perdi essa oportunidade de comprar lá na mínima, realmente lá na baixa, porque eu sequei o meu caixa, fui impaciente e não soube administrar, não tinha uma parcela de caixa ali dedicada para aproveitar oportunidades que hoje eu tenho. Então hoje eu divido meus investimentos um pouco mais em renda fixa do que eu tinha, a parte de renda variável que não envolve só o Brasil também. As ações internacionais ajudaram muito esse ano com a subida do dólar. A gente tem que ter investimentos internacionais porque eles ajudam a gente a se defender e se proteger bastante. E além disso, também a ter caixa. É importantíssimo fazer um caixa ali para aproveitar oportunidades. Fora reserva de emergência esquece. É realmente um caixa de oportunidade, é outro caixa. E eu falei para vocês os meus maiores aprendizados, mas como que eu aprendi isso e como eu investi durante esse ano de 2020, foi o ano mais atípico aí da minha vida financeira, que não é muito longa, né? Sou ainda relativamente novo, mas foi o ano mais atípico e mais difícil aí para as tomadas de decisões financeiras de verdade. Então tudo começa na primeira regra que eu já defini para mim, já falei para vocês em outros vídeos, que é: organize os seus custos e poupe o seu dinheiro no começo do mês, tá? Então, fazendo isso, eu já sabia todos os meses seguintes quanto que eu ia gastar. Eu consigo me controlar pela uma planilha que eu tenho, tem um vídeo disponível aqui que vai aparecer em algum lugar aqui pra vocês, mas eu consigo me controlar e saber quanto que eu vou gastar no próximo mês e no seguinte e assim por diante. A gente consegue ter uma previsão de tempo um pouquinho maior. Com isso, eu já consigo planejar meus investimentos antecipadamente. E observando esses controles de custos, eu percebi que eu estava gastando muito menos com locomoção e alimentação por causa do home office. Os meus aportes aumentaram consideravelmente esse ano, os valores do que eu fui aplicando aí nos meus investimentos aumentou consideravelmente. Então, como foi esse ano de investimentos? Então, lá em janeiro eu tinha um valor X. Esse valor ele estava com 30% de rendimento positivo, não rentabilidade, logo mais eu explico o que é isso, mas ele estava com um rendimento de 30%, então eu tinha 30% a mais de tudo que eu botei lá durante o ano de 2019. E logo que a gente chegou ali em março, quando despencou tudo, esse montante ele diminuiu e ficou 27% negativo. Então eu saí de um 30% positivo de rendimento e foi lá para 27% negativo sobre o que eu já tinha aportado. Cara, claro que doeu, claro que foi muito difícil de passar por isso, de realmente acreditar nas minhas convicções, ver se minha filosofia de investimento estava certa. Estudei muito mais do que eu já vinha estudando todos os anos anteriores, mas foi isso que aconteceu e ficamos 27% negativo em março. Só que, como a paciência e o tempo é a virtude das pessoas bem-sucedidas, ali em junho eu já tinha recuperado todo esse valor. Então em junho a minha carteira voltou a fechar positivo, ou seja, a mais do que eu tinha botado. Então se eu botei 10 mil reais, eu fechei com 10.001 pela primeira vez desde março. Então em 3 meses aí a gente teve essa recuperação, pela minha carteira teve essa recuperação com investimentos em renda fixa, em renda variável, comprando regularmente nesses 3 meses aí que ficou em baixa a bolsa, assim digamos, e tiveram empresas que recuperaram muito rápido e levaram esse valor para cima, assim como os ativos dolarizados, que como o dólar subiu muito, esses ativos também jogaram lá para cima a rentabilidade e recuperei em um tempo razoavelmente baixo, aí 3 meses depois de uma das maiores crises da história, em 3 meses recuperei todo o patrimônio que eu tinha perdido com essa queda de março. Antes de acontecer tudo isso, eu investia muito pouco lá fora, porque a bolsa brasileira estava crescendo bastante, eu não via necessidade. Então depois que a gente teve esse acontecimento, eu comecei a ouvir conselhos de outras pessoas que a gente deveria diversificar também a nossa moeda, né? Onde a gente está botando nosso dinheiro realmente com relação a países. Então eu comprei um ativo que chama IVVB11, que ele replica a bolsa americana S&P 500. E o que acontece? Aí se o dólar se valoriza, a gente ganha, e se as ações dessa bolsa S&P 500 sobem desse índice, se elas sobem, a gente também ganha. Quando que a gente perde aqui? Quando as ações do índice caem ou quando o dólar baixa um pouquinho.
né? Mas como o dólar subiu muito esse ano e essas ações também continuaram com uma recuperação em ascensão após março ali, deu para usar bastante esse ativo e recuperar bastante do dinheiro com essa diversificação, e foi um baita de um aprendizado de sempre manter ativos de outros países na carteira também. Lá em outubro desse ano, olha quanta coisa aconteceu. As BDRs foram liberadas para qualquer investidor brasileiro. Antes elas eram restritas a quem tinha mais de 1 milhão em bolsa. Eu ainda não cheguei a tudo isso, gostaria, tomara que em breve esteja lá, mas como eu não tinha, então em outubro eu fiquei com essas BDRs acessíveis para mim. A partir do momento que saíram os rumores de que esses BDRs iam ficar disponíveis, já um pouco antes de setembro, eu já comecei a estudar as ações das empresas lá de fora que eu queria ter em carteira e que eu gostaria de ter. Então em outubro eu fiz uma substituição do meu IVVB11, vendi todo esse ativo e comprei ações lá de fora, das empresas que eu gostaria, de setores, a maioria de setores que a gente não encontra aqui no Brasil. Eu fiz até um vídeo aqui para vocês quando isso aconteceu, falando lá sobre os ETFs, como é que eles funcionavam e etc. Mas essa compra de ativos lá de fora foi uma das coisas que me ajudou bastante também a me recuperar. A partir de outubro a recuperação foi ainda mais forte. Por quê? Quando a gente compra um fundo que replica um índice de bolsa, ele tem várias ações ali, no caso do S&P 500 tem 500 ações das empresas americanas e não são todas que têm o mesmo desempenho bom. Quando eu reduzi isso para 6 a 8 empresas mais ou menos, que foi o que eu escolhi ali, esse desempenho foi melhor do que o do S&P 500. E, consequentemente, minha carteira começou a recuperar um pouco mais rápido ainda do que ela já vinha recuperando com esse ativo de VVB11, que foi importantíssimo para mim. Outra coisa que eu fiz ao longo desse ano foi aumentar um pouco a proporção dos meus investimentos em fundos imobiliários. Eu tinha um valor bem pequeno ali em fundos imobiliários que eu comprava todos os meses, e durante esse ano eu aumentei um pouco a proporção que eu tenho, até para começar a receber um pouquinho mais de dividendos e ir reinvestindo esses dividendos. Não foi só por isso, claro, o ano fez aparecer várias oportunidades de mercado com fundos sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial e bons fundos, então eu aproveitei para comprar um pouquinho desses fundos aí também e dei uma equilibrada um pouco maior na minha carteira. Então, da parte de renda variável hoje, eu tenho 40% aqui no Brasil em ações, 40% em ações de fora e 20% em fundos imobiliários. Eu tinha menos que isso antes em fundos imobiliários. Além disso, eu fiz um aporte aí razoavelmente grande em renda fixa, de cerca de mais ou menos 1/5 de tudo que eu aportei durante esse ano foi para renda fixa. O meu perfil de investidor é um perfil um pouco mais agressivo, um pouco mais voltado para renda variável, e por isso eu não botei tanto dinheiro assim na renda fixa, mas para mim já foi bastante, foi bem mais do que eu tinha anteriormente e do que eu já vinha botando e que eu tinha nas minhas convicções. Eu realmente refleti e vi que era importante eu ter um pouco mais em renda fixa do que eu vinha tendo até então. Com essa estratégia então que eu expliquei para vocês, de ir mesclando ações brasileiras, ações internacionais, renda fixa e fundos imobiliários, e claro, deixando agora, a partir de agora também, um dinheiro maior em caixa para aproveitar as oportunidades, com a reserva de emergência cheinha, um caixa adicional a isso, para aproveitar boas oportunidades, com muita paciência e comprando religiosamente todos os meses, né? Não deixei de comprar nenhum mês desse ano, eu deixei de comprar minhas ações. Teve alguns meses que eu consegui um pouco mais, alguns que eu consegui um pouco menos, mas estava ali sempre fazendo as comprinhas, importantíssimo manter a constância. E com essa estratégia toda, eu consegui aí um rendimento de 24% ao longo desse ano, que foi um ano péssimo. Então, eu vou explicar aqui para vocês também a diferença entre rentabilidade e rendimento. O rendimento é quanto que o de nosso dinheiro rendeu em cima do que a gente aplicou. Então, se eu tivesse botado ali R$100, esses 24% são sobre os 100, então seria R$124, por isso 24%. Porém, a rentabilidade de uma carteira não é medida dessa forma. Quando a gente compra uma renda fixa ou mesmo uma poupança, a rentabilidade é anual. Então, da poupança hoje ela está 1,5% ao ano. Isso é a rentabilidade dela. Se você botar hoje R$100 e amanhã botar 1 milhão, a sua rentabilidade sobre 1 milhão vai ser menor do que a sobre o 1.000 que estava lá no começo, porque você já tinha R$1.000 lá antecipadamente. Então, a rentabilidade ela é a soma de quanto a sua carteira rendeu em porcentagem todos os meses. Então, se eu tinha R$100 num mês e 1.000 no outro, e minha carteira rendeu 10% no mês que eu tinha 100 e 1% no mês que eu tinha 1.100, eu vou ter 11% de rentabilidade, mesmo que o valor total que eu tenho lá aportado não mostre para mim que o meu rendimento real foi de 70 e poucos por cento, 100%, de quanto for. Tá? Então a rentabilidade é bem diferente do rendimento,
ponto de atenção aí, presta atenção que isso é importante. Então, como eu vinha falando, o rendimento da carteira no ano foi de 24% sobre o total investido, sobre o patrimônio que eu investi durante esse ano, isso incluindo todas as modalidades de investimento que eu tenho hoje. Já a rentabilidade da carteira, que é quanto que ela rendeu mês a mês acumuladamente, foi de 75%. Isso é desde o ano passado, ali da alta que teve em janeiro, incluindo também, desde lá do ano passado do dinheiro que eu botei, perdi tudo ali em março, tudo não, né? Perdi uma boa parte ali, 27% negativo em março, e fechei esse ano aí com 75% de rentabilidade em cima da minha carteira e 24% de rendimento. Então estou muito feliz aí com esse resultado de 2020, foi um ano realmente bem atípico, bem difícil, bem complicado, que sobreviveram aí os fortes, quem teve paciência, resiliência e realmente investiu como os grandes mestres ensinaram aí durante suas longas vidas dos milionários aí que existem no mundo. Como todo mundo fala, não tem dinheiro da noite pro dia. Tô super feliz também com o resultado desse canal, que saiu do papel, foi um ano difícil, mas o canal saiu do papel, foi mais uma coisa que eu queria fazer, eu queria muito ajudar financeiramente as pessoas. Eu sei que é um caminho difícil, que no Brasil é muito difícil, mas a educação financeira tem que chegar nas pessoas, que é fundamental, uma ferramenta de mudança super importante para tirar as pessoas do patamar de vida que elas têm hoje e deixar elas com uma condição de vida um pouco mais digna. Então, se você também puder compartilhar, se ainda não é inscrito, se inscrever e mandar esse vídeo para mais amigos aí, mandar o canal para seus amigos, a gente agradece. O objetivo do canal realmente é chegar o mais longe possível, é conseguir disseminar a educação financeira como um todo. Então foi um ano cheio aí de aprendizados, cheio de novas coisas para mim, aprendi até a editar vídeo, e que provou mais uma vez que a paciência e os estudos são os melhores investimentos que existem. A educação, ela sempre gera os maiores juros. Não interessa onde, não interessa quem for, a educação ela sempre faz você aumentar o seu patrimônio, faz você conseguir ter resultados melhores. Então, muito obrigado para todo mundo que me acompanhou durante esse ano. 2021 vai ser um ano melhor ainda que esse. Espero que os investimentos de vocês vão ainda melhor do que esse ano. Se foram mal esse ano, que vão muito melhor no ano que vem. E continua seguindo a gente aí. Um abração ao infinito e além!